Pessoal do oitavo ano, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo do capítulo 4, onde a gente parou, certo? Então, para lembrar rapidinho do que aconteceu, nós vimos já o valor de uma expressão algébrica, não é? Que a gente fez até o mesmo exercício. Então, para quem não consegue lembrar bem, para a gente obter o valor numérico, é necessário apenas que façamos a substituição das variáveis pelos valores indicados previamente na questão. Lembre sempre de se atentar ao uso dos sinais, certo? Como assim? Temos aqui uma expressão algébrica, iremos efetuar o valor do x, pois ela já nos forneceu previamente os coeficientes a, b e c, que compõem a expressão. Ou seja, iremos substituir os valores indicados, menos que já está na expressão, e o b, que é menos 9, mais o radical, que compõe o b ao quadrado menos 9 ao quadrado menos 4, vezes a, que é 1, vezes c, que é 20. Tudo isso dividido por 2 vezes 1. Então, x é igual a menos com menos, você faz o jogo do sinal, 9, mais o radical. E nesse radical é menos 9 ao quadrado, 81, menos 80. Porque 80, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 20, 80. Dividido por 2 vezes a, 2 vezes 1, que é 2. Né? Então, x é igual a 9 mais raiz de 1 sobre 2. Então, pessoal, a gente obtém o quê? Que x é igual a 9, raiz de 1 é o próprio 1, sobre 2. Então, x igual a 10 sobre 2. E nossa resposta, x igual a 5. Beleza? Então, o valor de uma expressão algébrica, basta que façamos isso. Os valores dos coeficientes da expressão são previamente fornecidos e a gente aplica apenas a substituição. Atenção com os sinais e lembre-se de quando tiver um coeficiente com sinal negativo, coloca ele no parênteses para não haver erro no jogo de sinais. Tudo bem? Só que a gente, na expressão algébrica, tem algumas restrições que eu trouxe para vocês. Que restrições são essas? Temos aqui as seguintes restrições. Essa primeira restrição aqui, x sobre a, acontece quando o valor a não pode assumir o valor zero. Então, é restrito para o zero o valor de a. Porque no denominador, a gente não pode ter denominador nulo. Ou seja, a restrição que aqui acontece é que a ele não pode ser zero, tem que ser diferente de zero. Ok? Beleza? Então só vai existir essa fração, essa expressão algébrica, se o valor de a for diferente de zero. Então aqui no exemplo, a gente tem que identificar quem a não pode ser. Ou seja, quem a não pode ser é algum número que torne esse denominador diferente. Ou seja, eu tenho que 6 menos 3a jamais pode ser igual a zero. Tudo bem? Então, já que ele não pode ser igual a zero, eu tenho o seguinte, ó, 6 menos 3a igual a zero. Fazer de azul para ficar melhor a visualização. Então, 6 é igual a 3a. A gente só transfere o menos 3 para o segundo membro da igualdade. Então, temos o seguinte, que a é igual a 6
sobre 3. Então, A igual a 2. Ou seja, o que é que isso significa? Que A pode assumir qualquer valor, ele só não pode ser 2, porque aplicamos a restrição do denominador de uma fração. E a restrição do denominador de uma fração é que ele jamais pode ser 0. Ok? Beleza. Essa segunda restrição é sobre radicais. O radical ele jamais pode ser negativo. O radicando jamais pode ser negativo. O radical pode. O radicando, que é o númerozinho que fica dentro do radical, jamais pode ser negativo, porque estamos trabalhando no conjunto dos números reais. E uma raiz quadrada não admite raiz de um número negativo. Ok? Então, a condição aqui é que x tem que ser maior ou igual a 0. Usamos uma desigualdade. Vocês lembram das desigualdades, né? Maior que, menor que, maior ou igual, que é essa que eu acabei de usar, e menor ou igual, que a gente usa muito para fazer comparação e ver quem é o maior e quem é menor. Certo? Então, a condição de um radical é que o númerozinho ou a expressãozinha que está dentro do radical, ou seja, o radicando, tem que ser maior que 0 ou igual a 0. Certo? E o exemplo que a gente vai utilizar aqui é que eu tenho esse radicando aqui, x menos 4, ele tem que ser maior ou igual a 0 para que essa expressão seja verdadeira. Ou seja, x tem que ser maior ou igual a 4. Então, x pode assumir o valor 4 e números maiores que 4. Se ele assumisse o valor 3, menor que 4, 3 menos 4 menos 1. E menos 1 nos números reais não podemos considerar em uma raiz quadrada. Certo? E quando mesclamos os dois, temos esse terceiro tópico. A sobre raiz de x. Ok? Já vimos na primeira restrição que esse número ele tem que ser diferente de 0. Esse x tem que ser diferente de 0, porque raiz de 0 é 0. E nesse caso, como o radical está no denominador, não podemos ter denominador nulo. Ou seja, a gente só vai usar uma das restrições. Então, x vai ter que ser maior que 0. Ok? Porque o radicando não pode ser menor que 0, porque o radical não admite nos números reais raiz quadrada de número negativo. Ele não vai assumir o 0, já que o radical pode ter radicando o 0, pois está no denominador. Então, a condição que nos sobra, que nos resta, é que o radicando aí tem que ser maior que 0. Ou seja, para que essa expressão aqui exista, 2x mais 6, ele tem que ser apenas maior que 0. Ok? Então, 2x tem que ser maior que menos 6. X tem que ser maior que menos 6 sobre 2. Então, x pode assumir qualquer valor que seja maior que menos 3. Então, para que você entenda essas restrições, você vai fazendo na prática, com calma e com muito cuidado. Certo? Observe sempre a restrição de uma expressão algébrica. Beleza? Passando adiante, nós temos novamente o estudo dos monômios. Como já estudamos potenciação e radiciação, a gente também pode agregar, depois desse estudo, no próximo capítulo, os monômios, que é agora. Monômio também é conhecido como termo algébrico.
é o nome que se atribui às condições aqui que eu vou explicar abaixo. Nessa primeira parte, nós temos apenas o valor x. Então, a gente tem aqui uma variável x simples. Nós temos apenas uma variável. Uma variável pode ser um monômio. A diferença aqui no segundo monômio é o expoente, que é 5. Ou seja, um monômio também pode ser expresso pelo produto de variáveis. Não tem problema nenhum. Ou seja, eu repito a base, somo os expoentes. Então, o monômio pode ser escrito na forma de multiplicação de variáveis. Monômio também pode ser um número, um termo independente. Independente. Ok? Termo independente, que aqui a gente tem um número irracional e é um número que pertence ao conjunto dos números reais. Então, termo independente qualquer. Nesse caso aqui, nós temos um número e temos as variáveis. E sim, eles podem ser expressos como multiplicação. É 5 vezes x vezes x vezes y vezes y vezes y, como produto de números e de variáveis. Ok? O mesmo caso acontece quando temos a fração ou somente variáveis. E os monômios são divididos em duas partes. Primeira parte é o coeficiente numérico, que óbvio são os números. Vou tomar como exemplo 5x ao quadrado, y ao cubo. O nosso coeficiente numérico aqui vai ser o 5. E a parte literal? A parte literal são as variáveis. Ok? Que no caso, x ao quadrado e y à terceira. O expoente você coloca também agregado à parte literal. Certo? Como a gente pode identificar as partes, podemos dizer quem são os graus dos monômios. Então, o grau do monômio é justamente o expoente da variável. Caso a gente tenha apenas uma variável, o expoente dela é suficiente para determinar seu grau, o grau do monômio. Se o monômio apresentar duas ou mais variáveis, seu grau será a soma dos expoentes da parte literal. Se tiver coeficiente numérico com expoente, ele não conta. A gente só vai aceitar a soma dos expoentes da parte literal. Por exemplo, aqui temos o monômio 4a ao cubo b à quinta. Ele é um monômio de 4 como coeficiente numérico, parte numérica, a ao cubo e b à quinta como parte literal, parte das variáveis, e ela é de grau 3. Se tomarmos como referência a letra A, grau 5 para referência da letra B e grau 8 para o monômio todo. A observação que tu tem que ter aqui é que temos também variáveis de grau 0. Ou seja, para a variável x, o grau desse monômio é 0. Sim, Roberto, mas não tem x nenhum aqui na letrinha A que você colocou. Justamente por isso, porque se temos um número que seja diferente de 0, esse x aqui como base, ele tem que seguir essa condição, senão temos uma indeterminação. Ou seja, x elevado a 0 vai ser 1, porque qualquer número
com o expoente 0 é igual a 1. E 1 é elemento neutro da multiplicação. Se eu multiplicar 1 por qualquer que seja o valor, esse valor não vai se alterar. Por isso que se temos uma letra que não é visível aqui e pedimos o grau dessa letra em referência a essa letra, nós dizemos que ela é grau 0, porque o expoente dela é 0, porque x elevado a 0, qualquer valor elevado a 0, é igual a 1. Essa restrição se aplica com exceção da base 0, que a base não pode ser nula na potenciação, pois ocorre uma indeterminação. Ok? E para finalizar, vamos falar de monômios semelhantes e monômios opostos. Ok? Temos aqui monômios semelhantes. São os monômios que têm a parte literal idêntica. Já falamos deles. Variáveis e expoentes têm que ser idênticos. Ok? A parte do coeficiente numérico não importa. O que importa apenas aqui. Parte literal idêntica. X, y ao cubo. Temos aqui o 4 e o 5 como coeficientes. E x, y ao cubo, parte literal. Ok? Então, monômios opostos acontece quando temos monômios semelhantes e coeficientes opostos, com sinal trocado, um positivo e outro negativo. Então, aqui já está destacado o 7 negativo, parte literal exatamente idêntica, e os números com sinais opostos. Mesma coisa vale para termos independentes. Por que termos independentes? Porque eles não dependem de uma variável, de uma letrinha, para ser expressos. Então, pessoal, tentei fazer esse vídeo mais curto possível para que vocês possam recuperar o conteúdo que foi ministrado anteriormente. E dessa forma teremos na terça-feira, dia 12, resolução de exercícios ao vivo. E tomara que dê tempo também falarmos de operações com monômios, que a gente também já estudou. Soma, subtração, multiplicação e divisão. Vou deixar um link aqui na descrição do vídeo também, falando de operações com monômios, para que você continue dando andamento ao seu estudo. Ok? Forte abraço e até breve.